que aqui está presente, né? Louvado seja Deus. E gostaria, irmãos, que vocês dessem uma olhadinha lá no nosso canal, né? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá. Ajuda o pastor Eduardo a divulgar as mensagens do reino. Quanto mais você dá like, quanto mais você divulga, mais assim aumenta, né? A evolução. Então, eu gostaria, de agradecer, as pessoas aí que têm se inscrevido no canal, a irmã Vilma lá do Gradinho, a irmã Marilene, o irmão Vitor lá, Pablo, Alan, o Félix, que tem na Grace, no Facebook, Tem muitas pessoas que têm lá escutado as mensagens, têm enviado para outras pessoas, inclusive a mãe da irmã Mariana, eu esqueço o nome dela, Mônica, irmã Mônica, Depois eu ouvi, ela fez a postagem lá, ela tem ouvido as mensagens também, alguns irmãos, Então os irmãos do Face, do WhatsApp, A gente precisa estar enviando para outras pessoas quando as coisas são produtivas, irmão. Eu gostaria de abrir aqui a nossa Bíblia. Gostaria de convidar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 7, versos 33. Eu quero mostrar uma coisa rapidinho para você. Você não fecha sua Bíblia não, eu vou voltar aí, tá? Louvado seja Deus. Pastora Beatriz, por favor, fica sentadinho aqui, eu vou pedir para você que eu algumas coisas para mim. Atos capítulo 7, Atos dos Apóstolos. Fica sentadinho lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 53. Quem achou aí? Quem achar pode ler em alta voz do bom som aí. Atos dos Apóstolos. Depois você não fecha a Bíblia não, que a gente vai voltar de novo. Atos capítulo 7, versículo 53. Pode ler. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, e não aguardaste. Pode ler o versículo 54 hoje, por favor? E ouvindo ele isto, influenciam seus corações e rangiam os dentes contra ele. Aleluia. Glória a Jesus. Pode ler aí mais uma vez, por favor? De novo. Pode ler de novo. 53. Isso. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Sendo glorificando a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero chamar a tua atenção para algo aí muito interessante. Preste atenção para que você entenda de acordo com o que vai ser falado. Eu quero pedir ao Senhor para que me dê graça, me dê sabedoria, e que aquele que tiver alcance do microfone venha ser alcançado pela graça de Deus aqui nesse lugar. Irmãos, é bem verdade que aí está contando uma história de um homem chamado Moisés. Moisés foi um homem que escreveu os 5 livros desta lei, chamado Pentateuco. E se você ler de Gênesis capítulo 1 ao versículo 11, Apocalipse capítulo 1 ao versículo 11, você vai ter o resumo da Bíblia inteira na sua vida. Você vai ter o resumo da Bíblia inteira. Aleluia. Muitas das vezes nós não acreditamos em muitas coisas depois que se tornamos protestantes. Antes, quando nós nascemos, se não nascemos no berço evangélico, nós já nascíamos dizendo que era católico, não é? Verdade. E a gente sempre acreditamos em anjos, sim ou não? Sim. O anjo da guarda, né? Verdade. E aí por que a gente não acredita agora? Muitos de nós.
A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Está escrito nos Salmos, né? E Moisés, ele escreveu o livro, o Deuteronômio foi o último. Mas interessante, se você ler o livro do Deuteronômio, você vai achar engraçado, você vai se perguntar, ué, Moisés escreveu o Deuteronômio, mas o Deuteronômio fala da morte dele. Como que ele pode ter escrito isso se ele morreu? É que antigamente as pessoas choravam 7 dias, e nesse dia choraram 30, choraram mais um pouquinho. Santo Deus. Então Deus deu, eu acredito na Bíblia, irmão. Aí você vai se perguntar algo interessante, algo que muitas das vezes você não parou para se perguntar, você lendo a Bíblia. Se Deus criou a terra, no princípio a Bíblia diz em Gênesis, escrito por quem? Por Moisés? 10. Sim ou não, igreja? Quem concorda comigo? Sim. Se a Bíblia foi escrita por Moisés, Moisés está escrevendo, aí a Bíblia vai dizer o seguinte: no princípio Deus criou a terra, e a terra era sem forma e vazia. como é que Moisés escreveu isso? Revelação. Quem está pegando isso aí? Deus. Foi o anjo que foi lá e revelou tudo para ele. Foi o anjo que apareceu para Moisés e revelou tudo para ele. Quem está pegando isso aí? Aleluia. Se Moisés não estava lá, como é que ele escreveu? Porque o anjo aparece para Moisés e Moisés começa a notar tudo que o anjo lhe falava. Porque Deus aparecia como teofonia muitas das vezes em forma de anjo. Ninguém nunca viu Deus, porque se alguém vê Deus, ele deixa de ser Deus. Muitos pegam a Bíblia de forma isolada e pregam da forma que acham que deve ser pregado, irmão. Como muitas vezes eu. Mas hoje é diferente. Hoje eu estou aprendendo a buscar conhecimento. Hoje eu estou aprendendo a estudar. Hoje eu estou aprendendo a aprender para ensinar para vocês. Então, é bem verdade que Moisés, ele vai fazer o povo passar no Mar Vermelho. Alguns dizem até que foi no primeiro canal, mas não foi no primeiro, foi no segundo canal. E no segundo canal, ele vai sair num lugar chamado Midian. É isso aí que está escrito aí, que a gente notou, pastor? No lugar chamado Midian. Ele vai sair lá, nesse lugar, e lá tinha um lugar chamado Monte Sinai. Eles adotaram como Monte Sinai, né? Lá onde Moisés orava, que as coisas aconteciam, que Deus falava com ele, parecia anjos, né? E Moisés começa a escrever. E hoje, esse lugar é chamado Arábia Saudita. Quem conhece a Arábia Saudita? Amém. Lá antigamente era Midian, onde tinha o Monte Sinai. O Monte Sinai é localizado lá. E o que vai acontecer então? A gente precisa entender. Tem muitas pessoas que hoje fizeram uma matéria um tempo atrás, né, encontraram passagem de carros, aonde que passaram o povo no Mar Vermelho, que os carros de Faraó foram atrás do povo e eles se destruíram. Hoje existem relíquias lá, irmão. Existem relíquias lá, né? E houve uma reportagem, uma matéria que divulgou isso. E hoje as pessoas estão acreditando mais. Por isso a Bíblia diz que naquele grande dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar e vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas só acreditam naquilo que vê. Então foram fazer a matéria para descobrir se era verdade ou não. Foram acreditar preto no branco. Está errado? Não. Eles fizeram igual Tomé. Se eu não colocar as mãos na marca dos furos, eu não creio. Só vou acreditar depois que eu tocar lá, né? Então o que vai acontecer, irmãos? Deus fazia aparições em forma de anjos. E aí começou-se a notar, né,
os relatos dos acontecimentos na Bíblia Sagrada. Vamos ler Atos capítulo 7, versículo 35, para a gente entender se isso é verdade ou não? Atos capítulo 7, versos 35. Louvado seja Deus. Amém. Pode ler, por favor. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Quem ouviu isso aí? Pela mão de quem? Pela mão do anjo. Fale com um grito de glória a Deus, irmão. Aleluia! Pela mão do anjo, irmão. Então, isso que eu estou pregando é verdade. Está sendo confirmado com base. Então, isso faz entender que anjos aparecem de verdade para quem acredita, né? Para quem busca, para quem, como telefonia de Deus. Então, o anjo apareceu para Moisés, né? Algo interessante que mais tarde o apóstolo Paulo ele vai divulgar algo, né? O apóstolo Paulo vai ser divulgado algo sobre ele. O que vai ser divulgado? Que no caminho de Damasco, Paulo ele vê uma luz, tem enquanto muitos dizem que ele cai de cavalo, não cai, ele cai em terra e prostra o rosto no chão, que a luz era muito forte. Alguns também dizem por aí, né, muitos pregadores, que Deus mudou o nome de Saulo para quê? Para Paulo, mas não foi Deus que mudou. Não foi Deus que mudou. Cadê uma oração? O que vai acontecer? Foi a viagem missionária que ele fez que mudou o nome dele. Ele faz uma viagem para a Grécia. E ele vai para lá, para a Grécia. O nome dele é Saulo. Aleluia! E o que os gregos chamam ele? Escolhe, filho. Ele chama Saulo de Shaul. E o que significa em hebraico Shaul? Em hebraico significa pequeno. Ele chama Saulo de Shaul. Em hebraico significa pequeno. E Paulo, em grego, significa pequeno. Quem está pegando isso aí? Então, o que muda o nome de Paulo não é Deus que muda o nome de Paulo. A experiência que ele vai ter com Deus. Isso faz mudar ele, faz mudar o ministério, faz mudar o chamado dele.
enferrujado, ainda sai água aí, sabe? Glória a Deus. Quem é rei nunca perde a majestade. Quem aprende, ela vai sempre, quem aprende a dirigir, ela vai sempre saber dirigir. A vida dá um jeitinho, tá meio duro ali, ela na marcha, mas vai. Como vai? Vai ou não vai? Vai. Né? Aleluia. Tinha um jogador chamado Romário que ele não treinava, mas fazia gol igual um bicho, né? Aí ele inventou uma música, treinar pra quê? Se eu já sei fazer, né? Né? Então, irmão, são coisas que a gente vai, depende da gente. O que era para Deus fazer, Ele já fez. Ele entregou teu filho naquela cruz. Agora quem tem que fazer somos nós. A Bíblia diz que Ele criou o mundo em 6 dias, no 7º Ele descansou. Aí Ele fala o quê? Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para trabalhar na minha seara. Então agora quem tem que trabalhar é a gente, irmão. A gente planta, a gente rega e Deus só faz um milagre. Aquilo que a gente não pode fazer, Ele faz para mim e para você. Você quer ter muito dinheiro? Se você quer ter muito dinheiro, você vai estudar, né? Formas de você ter muito dinheiro. Vai se capacitar, fazer faculdade, vai ver aonde ganha bem. Você vai estudar até você conseguir para você ganhar muito dinheiro, não é verdade? Assim na presença do Senhor. E quanto mais você busca na palavra, mais você aprende, mais você vira um craque, né? Na palavra, Deus começa a te dar a orientação de discernimento. E quanto mais você ora, mais Deus fala contigo, mais Deus se revela para você, mais você fica santo, aperfeiçoado na presença de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pode acreditar nisso. Aí eu pergunto para você, eu acredito que Paulo, preste atenção para você entender, eu acredito que Paulo fez algumas viagens por lá. Eu acredito que o anjo apareceu para Paulo, ali o Cristo aparece para Paulo, né? E Paulo vai escrever lá na Grécia a carta aos Coríntios. Por que ele vai escrever? Porque eu recebi do Senhor na noite que fui traído, tendo dado graça ao partir o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado repartido por vós. E da mesma forma, tomando o cálice, disse: é o seu cálice da nova aliança. Aleluia. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Paulo estava tomando Santa Ceia lá junto com os apóstolos? Hã? Não. Paulo estava lá com Jesus junto com os apóstolos? Não. Foi um anjo. Eu acredito que foi um anjo que revelou para Paulo essas coisas. Jesus aparece para ele e se revela para ele. E ele escreve o livro de Coríntios sobre a Santa Ceia. Paulo não estava tomando a Santa Ceia com Jesus, não. Paulo não estava lá, não. Por que Paulo não estava lá? Porque Jesus já tinha morrido. E quando Jesus morre, Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele fica sem visão, vai em uma casa, o profeta Ananias ora por ele, ele volta a enxergar. E aí ele vai fazer viagem missionária lá na Grécia. E quando chega na Grécia, na capital lá da Grécia, que era Atenas, em Corinto, ele vai e escreve essas coisas aqui. Porque eu recebi do Senhor. Glória a Eu Deus. acredito que Jesus aparece para ele na companhia de um anjo. Pega uma caneta aí, Paulo. Pega aí um caderno aí, anota o que eu vou lhe dizer. E ele vai escrevendo. E ele vai escrevendo. Quem falou para Paulo isso lá? Foi o Senhor que se revelou para ele. Então, irmãos, está na hora da gente entender a Bíblia. Tem muitas das vezes que a gente prega, reprega, lê, relê, a gente não entende.
Então a gente precisa entender essas coisas. Gálatas o que, pastora? 3. Aí. 3,19. Quem pode ler? Abre a Bíblia em Gálatas 3,19, por gentileza. Livro que foi escrito por Paulo, apóstolo Paulo. Gálatas 3,19. Quem achar, então, glória a Deus, pode ler, por favor. Gálatas 3,19. Louvado seja Deus para a gente fechar com o raciocínio aqui. Glória a Jesus. Quem achou aí? Glória. Quem achou aí? Pode ler a voz de bom som, por favor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Logo para que é a lei. Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão do medianeiro. Quem pegou isso aí? Foi posta por quê? Por quem? Pelos anjos. Pelos olhos, a coisa grande que está falando, hein, irmão? Quem ouviu aí? Foi posta pelos Anjos. Quem pegou isso aí? Amém. Isso é no Novo Testamento. Eu li o Novo Testamento para você e está falando do Velho. O Novo falando do Velho Testamento. Quem pegou isso aí? Porque a pessoa fala que a lei é maldição, o termo que está na graça, né? Mas a graça fala da lei, né? Então é Bíblia. Então olha que coisa tremenda, interessante, irmão. E a lei foi posta, né, na mão de um homem através dos anjos. Então anjos existem. E eu creio que aqui tem anjos aqui. Eu creio. Essa semana eu tive uma visão com um. Eu deitei e falei até com minha esposa, foi filho. Eu nunca tinha tido uma visão assim. Eu vi anjos, eu estive no céu, eu vi anjos, né, enormes, eu vi a face deles, né, já há muito tempo, há mais de 15 anos, né, e aqueles anjos com a espada em forma de X, aí a voz falava, volta quando chegou a sua hora. Eu vi eles com a veste, as vestes branquinhas, e eles enormes, eu não vi o rosto deles. E esse agora eu já vi anjo assim, né, apareceu na minha casa, em forma assim daquelas purpurinas. Quem sabe o que é purpurina? Aquilo brilhando, né, aquele anjo. Sim, eu já vi a hora. E aí o que aconteceu ali? Eu vi agora, essa semana, o anjo, amém? Eu vi o anjo, louvado seja Deus, a metade dele, um corpo de glória e uma asa assim com aquelas penas branquinha, né? Eu deitei, tive já visão, já abri o olho e falei até com a minha esposa, louvado seja Deus, glória a Jesus, né? Então, irmãos, eu creio que você está aqui, louvado seja Deus, e eu creio que você está por uma razão, porque você tem fome e sede de Deus, fome e sede de justiça. E eu creio que você não está aqui por acaso. Eu creio que Deus tem algo com você aqui nesse lugar, assim como tem comigo e conosco. Louvado seja Deus. A minha esposa dele, eu mostrei o celular para ela, porque esse dia ela foi mais de 15 minutos. Eu falei nada, deixei eu lá, mas quando ela veio no meu ouvido, né? Glória a Deus. A Bíblia diz que nós não devemos se apressar em sair da presença do Senhor, irmão. Né? Às vezes a gente tem pressa de ir embora para casa, sair da igreja, mas às vezes no trabalho faz hora extra, como muitas vezes eu fiz, eu caso, eu fico fazendo hora extra, né?
vou precisar do meu trabalho. Mas por que com Deus é diferente as coisas? Por que com Deus é diferente as coisas, irmão? Deus está aqui nesse lugar. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam que esse lugar está cercado de anjos? Quantos acreditam que Deus está dando livramentos a pessoas aqui através de você, da sua vida nesse lugar? Tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita. Antes de eu sair de casa, eu orei. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu me ajoelhei ali, eu orei. Quando eu cheguei no altar, eu orei. Sabe por quê? Porque aqui a gente anda com os corações vários dos nossos pés no lugar que a gente pisa lugar santo. Santo, santo. Nós sandálios espirituais, irmão. E quando a gente faz isso, a gente não se importa com o horário, porque o culto fica gostoso. O culto fica maravilhoso. Quem não gosta de ouvir pregação é o diabo. Quem não gosta de ouvir a minha, a sua voz é o capeta. Mas a gente gosta de ouvir a voz de cada um, porque é a voz que o Espírito Santo está utilizando. É a voz que o Espírito Santo está utilizando. Então Deus está fazendo coisas grandes através de nós aqui nesse lugar. Eu não trouxe, não está fazendo essa reunião aqui, não é boa. Não é bom. Não é porque ele está aqui. Se eu pudesse estar aqui ontem, não era mano, eu queria, irmão. O salmista chega a declarar: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vale mais um dia, vou na casa do meu Senhor, porque eu vim fora. Tem gente no prazer. Eu passei uma noite inteira aqui orando, irmão. Aí a pessoa fala que não está trabalhando, mas eu fazia isso quando eu trabalhava também. Eu já saí daqui de culto, depois do culto, indo para Macaé, eu e minha família toda dormindo no carro. Eu cortei o carro no olho de gato. Eu senti e voltou. O coração da estrada. Se eu não acordo, todo mundo capota do carro, cai da pirambeira e brum. Mas o anjo estava lá segurando. Quantos quilômetros? O anjo estava lá segurando o volante. Aí o anjo não levantou, o pastor acorda, o carro está saindo da estrada. Aí o anjo não vai no corpo, acordei a esposa. Aí ela voltou, ele voltou para a estrada de novo, sem sono. Isso tudo para fazer a obra do Senhor. Vale a pena, irmão. Vale a pena, irmão. A gente não deixar ser vencido por nada. A gente tem que vencer, irmão. Vamos colocar de pé. Eu gostaria de chamar o diácono Ricardo aqui. Eu quero cantar um louvor. E a gente já vai passar o pastor Marcos. E rapidinho, ele fica aí na filmagem aí. Louvado seja Deus. A gente vai cantar um louvor. A gente vai estar passando com o pastor Marcos. Em nome de Jesus, todo mundo, vamos colocar de pé. Quem tem um motivo aqui? Quem já viu anjo aqui? Você já orou para ver um? Quem já ouviu o anjo aí? Quem já viu? Tem certeza? Deus é testemunho. E eu estou falando que eu vi, eu estou em cima do altar. Se você não viu, seja sincero. Eu já vi só, acho que 3 ou 4 vezes. Não vi mais do que isso não. Se eu falar que eu vi, eu estou mentindo. E a mentira é um pecado. E eu vou para o inferno se eu ficar com ela. Para Apocalipse 21:8. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Eu estou aqui em cima do altar de Deus. Eu não estou aqui para pregar mentira para você. Eu vi umas 3 ou 4 vezes. Eu vi. Vou chamar o senhor Michel, como é que o senhor viu? Pergunta para Deus, eu não sei. Como que eu vi, eu não sei. Eu não vejo carnalmente, eu vejo espiritualmente. Deus abre a minha visão, simplesmente eu vejo. É assim, né? De olhos fechados, às vezes de olho aberto. Aí de repente alguma coisa acontece, eu vejo. Né? E eu quero continuar vendo. Eu quero descobrir os segredos que Deus tem para a minha vida, para o meu ministério, para o nosso chamado. Quem quer descobrir os seus segredos aí? Os segredos de Deus.
Louvado seja. Quem está com sono aí? Você vai bem alegre assim com as mãos assim, ó. Ó, bem alegre. Ó, o que a gente vai cantar? O tempo de cantar chegou. O tempo